Bom dia! Hoje nós vamos fazer uma aula voltada para a educação física. Lembrando que apesar da gente não estar tendo aula presencial, a gente pode muito bem conversar sobre alguns assuntos, algumas temáticas que fazem parte, dos conteúdos da educação física, porque a educação física não é só prática, também tem conteúdo. Bem, vocês lembram que teve uma aula que a gente falou só sobre os esportes, 10 esportes mais populares do mundo? Hoje a gente vai fazer um pouquinho diferente. A gente vai falar sobre alguns esportes que alguns até são populares, mas não no Brasil. Então, fora do Brasil, esses esportes, eles são até populares, mas aqui alguns por serem praticados na neve, não tem condições de ser praticados aqui, então acabam não sendo tão populares. Pode até ser conhecido por informações, na internet, mas não são praticados, não são tão populares quanto outros. Bem, essa aula vai ser uma aula bem simples, mas que as informações elas são bem legais sobre os esportes. O primeiro é o slackline, que ele é até conhecido no Brasil porque tem em algumas praias ele é praticado. Por exemplo, em São Paulo, ele é praticado. Ele é um esporte onde os atletas, eles fazem manobras sobre uma fita elástica que é ligada entre dois pontos, de uma extremidade à outra. Então, eles fazem algumas manobras em cima dessa fita elástica. Esse esporte ele tem três variações, que é sobre a água, sobre a fita elástica, ela é colocada sobre a água. Além do que a gente que alguns já conhecem, onde tem sobre o chão mesmo, não é uma altura tão grande como o da água, e também tem nas alturas, que é ligado por vezes de uma montanha a outra. Ele não é tão praticado no Brasil, mas como eu falei, algumas regiões ele já é praticado, mas não como um esporte, profissional, mas como um meio de lazer, Meu nome é Rafael Bride, eu sou atleta profissional de slackline e a palavra guia da minha vida é o equilíbrio. Slackline é minha vida, eu já rodei o mundo pelo slackline. E o slackline é o equilíbrio que eu preciso para viver. O esporte surgiu nos anos 60 e 70 no Parque Nacional do Yosemite. Um grupo de escaladores começou a criar e se equilibrar em cima das suas fitas. De lá para cá, ele ganhou autonomia, no ano de 1985 com o primeiro Highline, que se tornou um esporte autônomo. Em 2006 foi que o slackline ganhou o mundo. Em um grande evento na região central da Europa, ele se espalhou pelo mundo inteiro. Muitas pessoas tendem a confundir o slackline com a corda bamba. A corda bamba surgiu há muito tempo atrás. Se tem histórias e marcas que mostram que até nas ruínas da Grécia Antiga se encontravam registros de pessoas se equilibrando nessa corda. Uma corda de sisal muito utilizada até os tempos modernos. Com o avanço da tecnologia, a corda bamba migrou para os cabos de aço, onde eles conseguiram alcançar ainda maiores distâncias e trazer mais estabilidade para o esporte. Hoje em dia, o slackline trabalha com alta tecnologia e com equipamentos desenvolvidos especificamente. Essa é a fita de slackline. Diferente do sisal e do cabo de aço, ela é plana, uma superfície extremamente agradável para o caminhar. Diferente das cordas, que são cilíndricas e tendem a girar enquanto a gente caminha nelas. Toda essa evolução trouxe também equipamentos específicos, técnicas e outras coisas que suportam a evolução do nosso esporte. Tem o combinado nórdico, é outro esporte. Esse esporte ele já faz parte dos jogos de inverno, ou seja, ele é praticado em locais que tem neve, por isso ele não é tão popular no Brasil. Ele só é praticado profissionalmente por homens, devido que esse esporte mistura algumas coisas radicais que
que é muito, vamos assim dizer, pesado para as mulheres, muito arriscado. No caso, ele mistura saltos de esqui com voo de 85 metros a 110 metros de altura e uma prova de cross country, que no caso é uma distância entre 7,5 quilômetros, né, e 15 quilômetros. Então, esse esporte ele não é tão popular devido onde ele é praticado, que são ambientes onde o inverno, né, traz a neve. Então, ele é praticado sobre a neve. Tem o lacrosse, que ele é muito popular nos Estados Unidos e também no Canadá. Esse esporte ele tem origem com os povos nativos, né, dos Estados Unidos, continente americano, tá? E os jogadores das duas equipes, eles pegam, passam e atiram a bola, tá, no gol. Esse esporte ele é bem parecido com o hóquei sobre a grama, só que o taco que eles utilizam é o que diferencia basicamente os dois esportes, porque o taco do lacrosse ele tem uma cesta na ponta, então o passar a bola tem que ser arremessada de um jogador para o outro. Ele também tem 3 variações. Tem o lacrosse de campo, o boxe lacrosse, que ele já não é como o de campo, ele não é num espaço aberto, ele é num espaço fechado. E o lacrosse das mulheres, que somente atletas femininas, né, femininos, pode praticar esse esporte. Ele por vezes é chamado de futebol com tacos, por conta que o taco, por ser no final dele a rede onde a bola fica, ele precisa de um esforço maior para a bola ser passada ou arremessada no gol. E é semelhante com o futebol nessa questão de troca de passes da bola. Fight City, boy. How do you want me to break you? I'm the quarterback. Oh. Oh, God. Woo! That's all it is right there. O cricket, ele foi falado na aula anterior de educação física, quando a gente falou dos 10 esportes mais populares. Ele é popular lá na Inglaterra, né, onde teve sua origem, no sul da Inglaterra, só que no Brasil ele não é tão popular, então ele é considerado um dos esportes mais populares do mundo, porém no Brasil ele não tem essa popularidade, né, como tem, por exemplo, no seu país de origem. Ele é bem parecido com o beisebol, só que ele tem algumas diferenciações, como por exemplo a posição da bola sobre como se fossem estacas, onde o jogador tem que arremessar com o bastão. Então ele é semelhante, né, ao beisebol, mas ele tem algumas diferenças. Vocês vão ver no vídeo a seguir, tá? Você já ouviu falar em um esporte chamado cricket? É isso mesmo, o nome é exatamente esse, cricket.
um esporte que utiliza bolas e tacos e é considerado por muitos um esporte parecido com o beisebol. Inspirado num rudimentar jogo rural medieval chamado Stowball, ele foi adotado pela nobreza da Inglaterra no século XVII e de lá para cá sofreu muitas transformações. No Brasil, pela semelhança de nomes, ele costuma ser confundido com o croquet, mas é um esporte totalmente diferente. Isso porque são 11 jogadores de cada lado num campo sem dimensões fixas, mas bem amplo. No cricket, o objetivo do jogo é marcar mais corridas do que o time opositor. E por fim tem o bike polo. Ele é como o polo, né, o esporte, só que o polo ele é praticado com cavalos. Os atletas ficam, os esportistas ficam montados no cavalo e eles têm o objetivo de fazer pontuações com as bolas, onde eles arremessam as bolas, fazem os passos por meio de tacos, que os tacos, a ponta dele é como se fosse um retângulo achatado nas duas extremidades, né? E o cabo dele é bem comprido para fazer suporte na altura, né, do atleta. Já o bike polo, o que muda nessa questão são, no caso, o cavalo, não é utilizado o cavalo, e sim bicicletas. As regras são praticamente as mesmas. Vocês vão ver no vídeo a diferença entre os dois. 3 contra 3, tacos na mão e a meta é o gol. Para quem anda bem de bicicleta, ou seja, para quem tem um domínio mínimo da bicicleta, o mais difícil eu acho é coordenar ou estar num espaço tão pequeno com outras pessoas circulando, com um taco na mão. Então acho que a primeira coisa é esse medo de estar numa quadra com outras pessoas. O esporte, que tem origem no polo tradicional a cavalo, chamou a atenção de muita gente no parque. Curiosos que se encantaram com tanta habilidade em cima das magrelas. Eu parei, eu vi algumas bicicletas e vim ver o que era. Eu nunca vi esse jogo. E é bem diferente, né? Prende atenção, é divertido. Eu Nós acho fomos divertido. e voltamos para assistir de novo, porque é bem divertido. Para as meninas, essa foi a primeira edição do Sul-Americano. A vitória ficou em casa. A equipe Tandera de São Paulo venceu a final contra as Pololas do Chile. A gente foi para a Argentina e só teve o Sul-Americano com o jogo dos meninos. E a gente falou assim, não, por que não jogar só as meninas, que a gente está no mesmo nível de jogo. E juntamos todas as meninas da Liga Feminina e estruturamos um torneio. Esses foram os esportes que a gente trabalhou hoje, tá? É o slackline, o combinado nórdico, o lacrosse, o cricket e o bike polo. Todos vocês viram, vocês puderam ver vídeos demonstrativos de como é essa prática desses esportes. É um fato interessante, quando a gente pesquisa sobre determinados esportes, por mais que ele não seja popular no Brasil, eles são benéficos para a saúde e vale ser praticado com algumas adaptações, justamente para se obter esses benefícios da prática desses esportes. No caso, eles são benéficos para a saúde porque eles trabalham força muscular, controle de respiração, coordenação, agilidade, equilíbrio, além de estimular também a questão mental, não somente física, como trabalho coletivo, respeito e responsabilidade, tá? E também a questão do raciocínio, né? Como que através do raciocínio se tem a coordenação, agilidade para praticar esses esportes. Por mais que, por exemplo, os que são praticados nos jogos de inverno, né, no inverno, como o combinado nórdico, já não é possível, mas o slackline já é praticado em algumas praias, né? Então já é uma questão, já acontece uma prática, por mais que ele não seja tão popular no Brasil. E isso ajuda, né, na questão da saúde, né, da prática de exercícios, de esportes que não são tão populares, mas que fazem bem para a saúde. O lacrosse também, ele pode até ser adaptado, né? E inclusive há brincadeiras que se assemelham a determinados
esportes como, por exemplo, o tacobol. Ele é jogado com 4 jogadores, onde dois protegem os dois ficam com tacos, né? Protegendo as latas ou garrafas que são colocados, e 2 jogadores têm a função de derrubar essas latas. Então, são esportes, são brincadeiras que se assemelham a alguns tipos de esporte, como eles são praticados, principalmente em relação ao que é utilizado para que essas brincadeiras possam acontecer. Bem, então esse foi o nosso assunto. A gente abordou cinco esportes não tão populares no Brasil, mas que ambos têm benefícios para a saúde e também é uma questão de enriquecimento do nosso conhecimento, que a gente vai além dos esportes que a gente já conhece no Brasil, que são mais populares, como o futebol, o vôlei, o basquete, até o beisebol é também mais popular no Brasil, mais conhecido, né? Mas alguns são até conhecidos no Brasil, mas porém não são tão praticados. Bem, em relação à atividade, eu não vou deixar a atividade, porque pelo que eu vim percebendo, tem muitos alunos que têm atividades acumuladas. Então, qual vai ser a missão de vocês? Vocês vão ter sexta, sábado, domingo e segunda, que é feriado, para colocarem em dias as atividades, fazerem todas elas e entregarem até segunda-feira. Então, vocês vão ter esses 4 dias praticamente para fazerem essas atividades e enviar. Inclusive, tem uma de artes que eu pedi para que vocês fizessem um vídeo explicando, contando uma lenda, né? Que vocês fizessem um mini cartaz com papel. E até agora eu não recebi nenhum vídeo. Então, em vez de eu passar uma atividade, né, relacionada ao tema que a gente abordou hoje, que foram esses esportes, que não são tão populares no Brasil, né, mas que beneficiam a saúde da gente, na prática de alguns deles, eu vou deixar para que vocês resolvam essas atividades que estão pendentes, tá? Para que não haja o acúmulo dessas atividades, tá bom? E sempre que tiver dúvida, podem mandar mensagem para a gente tirar, porque só se vocês comunicarem as dúvidas que eu vou saber que vocês não estão conseguindo acompanhar, né, a dinâmica das aulas, para me poder... lembra que eu falei para vocês que se uma dúvida for muito recorrente, se for da maioria dos alunos, eu posso tirar uma aula para fazer online, só para esclarecer essas dúvidas. Então, a atividade de hoje é fazer as atividades pendentes, né, para enviar até segunda-feira. Então, eu espero que vocês tenham compreendido um pouco, né, sobre esses esportes, até porque vocês viram os vídeos complementares, né, de como eles são praticados. Então, até terça-feira, porque segunda-feira é feriado.